Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui gravando uma aula para vocês nessa escola bíblica online que a gente está fazendo, tentando fazer com que chegue a vocês algum conteúdo significativo para a igreja, para os membros da nossa igreja, né, para essa comunidade do amor. A gente está elaborando agora esse mês um período novo, né? São, de imediato, 4 aulas sobre um tema chamado Heróis da Fé. E nós esperamos, logicamente, eu e mais alguns que ministrarão essas aulas, esperamos que seja a bênção no coração de vocês esse tempo de reflexão. Eu sei que assistir uma aula de vídeo não é fácil, né? Especialmente quando os recursos são um pouco mais limitados, a gente não tem como mostrar figuras ou slides e tal, vai ser um papo do tipo de um lado só, né? Então eu quero transmitir para vocês alguma coisa que seja bênção para o coração de vocês. Na verdade, fui eu que escolhi o herói, o super-herói da fé que eu pretendia falar. Quando a gente fala de herói, a gente tem à mente, logicamente, a Marvel com esse leque de super-heróis, cada um com uma possibilidade e com um dom ou um feito extraordinário, né? Quando a gente fala em heróis, a gente se remete, logicamente, para os heróis da Bíblia, né? Os heróis da fé, que são descritos lá no capítulo 11 de Hebreus. Tudo bem que, além desses heróis, nós conhecemos outros heróis que não estão relacionados ali, que nem a Bíblia menciona, mas que foram homens e mulheres que, como Hebreus mesmo diz, o mundo não era digno. Então, a gente teria heróis também mais contemporâneos. Um outro herói que eu iria falar, um herói da fé na minha concepção, porque eu conheço a biografia, é um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele assim, morreu ali no final da Segunda Guerra, mas teve uma influência extraordinária na teologia mais contemporânea. Enfim, mas eu vou falar sobre Davi. E se eu vou levar em consideração realmente esse leque de heróis que o escritor aos Hebreus relacionou, a gente vai encontrar Davi nessa relação, na verdade, lá no versículo 32. Porque ele diz assim, depois de ele ter falado sobre vários, alguns aqui são heróis, mas é engraçado, porque como Abel é considerado um herói, mas o que ele fez de extraordinário? Ele só ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor. E isso fez com que ele figurasse entre si essa relação de nomes de pessoas extraordinárias, de heróis que nós devemos mencionar como nossos heróis, né? Enfim, Davi é mencionado lá no versículo 32. Ele diz assim, olha, e que direi? E que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. O que Davi fez de extraordinário, né? O que Davi poderia ser como referência de herói para nós, de exemplo, de inspiração, né? Esses dias morreu o Maradona. Maradona é venerado como uma pessoa extraordinária, né? E eu não vou discordar, eu gosto do futebol, na verdade eu sou contemporâneo, né? Eu cresci vendo Maradona jogar e sei do fenômeno que é, mas se restringe às 4 linhas do campo, porque fora dali ele não é inspiração e nem modelo, nem herói para ninguém, não foi. Assim, sinto muito que se algumas pessoas não concordam, mas é verdade, envolvido em drogas, em negócios escusos, em posturas inadequadas, enfim. Eu não vou desfilar aqui os seus problemas, os seus defeitos, né? A admiração é óbvia, as 4 linhas.
nenhum feito extraordinário fora dali. Eu fico pensando assim em Davi. Davi era um homem e que figurou aqui e que só é mencionado o nome dele. Mas a gente vai ver, e eu quero trazer para vocês, por isso vai ser assim uma aula, uma passagem sobre a vida dele. Eu vou contar um pouquinho da história de Davi e pontuar algumas coisas que podem ser destaques para a gente, que pode inspirar a gente para ministrar ao nosso coração e fazer com que nós vejamos a glória de Deus, a manifestação de Deus na vida desse homem e que, sendo nós também homem, como ele, possamos nos inspirar e caminhar nessa direção. Tem um detalhe, porque no versículo 39 talvez responda a nossa pergunta: por que Davi? Ele diz assim no versículo 39, ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O que a gente está dizendo aqui, o que o escritor hebreu está dizendo aqui, ele pode não ter visto ainda a promessa, alguma coisa que no seu coração estava sendo, como eu vou dizer assim, ele tinha no coração um sonho de ver, e aqui ele está dizendo, o escritor aos Hebreus está se referindo a Jesus e a promessa do reino de Deus. Mas esses homens, ou Davi especificamente, era um homem que se comportou já com um padrão do reino de Deus. Ele já se comportou como um homem do reino de Deus, mesmo diante das suas falhas e das suas transgressões. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui nesse caminhar, né? O detalhe é o seguinte, que no capítulo 12, o escritor diz assim, olha, nós que estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esses homens, e Davi é um desses que nos inspira e nos faz caminhar e ir adiante. Para quê? Para que a gente veja concretizado a promessa do reino de Deus estabelecido. Tá bom? Então é isso que eu vou compartilhar com vocês. Para isso eu vou desfilar aqui na Bíblia alguns textos e eu vou contar um pouquinho da história de Davi. Primeiro, Davi ainda quando criança foi ungido rei. Mas ele foi ungido rei ainda num período quando existia um rei. Samuel visita a casa do seu pai, chamado Jessé. Davi era o caçula de 8 filhos, né? E vocês talvez conheçam a história, mas se não, Deus rejeita Saul por várias posturas, e a gente não tem tempo de falar isso aqui, e fala para Samuel, Samuel vai na casa de Jessé, que lá tem quem eu vou escolher para ser rei sobre Israel, sobre o meu povo. Então ele era um caçula, e como caçula nunca exerce um papel de liderança na casa, né? O caçula não tem quem liderar, então ele normalmente não é desenvolvido nesse processo de líder. Davi era um pastor de ovelhas, ele na verdade ficava cuidando das ovelhas, logicamente passando tempos e momentos distantes de casa, né? O Samuel entra na casa de Jessé e quando vê o primeiro filho diz, olha, esse é o filho, esse é o rei, o cara grande, forte, bonito e tal. Mas desfilaram-se os 7 filhos de Jessé e o Senhor falou para Samuel, Samuel, você está olhando a aparência. Eu vejo o coração. Isso está lá no versículo 16, no capítulo 16 de 1 Samuel. No versículo 7 diz assim, olha, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, foram chamar
aquele garoto ruivo, pacato lá, que cuidava de ovelhas, e quando ele entrou na casa, Samuel já falou, vai se ajoelhando, e quando ele viu, ele estava sendo ungido. Naturalmente, Davi sabia como eram os reis ungidos. Ele sabia o que estava acontecendo, né? Então, ele já garoto, cai sobre ele uma perspectiva de futuro. Ele já sabia, então, que ele ia caminhar numa direção. Então, mas ele continuou pastoreando as ovelhas do pai. Davi, tem um escritor que diz que Davi, Saul, o rei anterior, tinha um dom. Davi tinha uma semente. O dom reveste o exterior, mas a semente é plantada no coração e ela precisa germinar. O dom, ele aflora de imediato, todas as pessoas veem. A semente vai sendo regada e até germinar, para que a gente precisa aguardar que ela germine, para que a gente possa ver o fruto, ver o que vai dar. Então é assim. Assim começa a vida de Davi. Bom, e naturalmente a gente imagina um cara que já está prometido rei, era para descansar e ficar tranquilo, vou dizer assim, vou ser rei, né? Mas não foi tão tranquilo assim. Ele foi... A primeira questão, a primeira assim, exposição dele foi quando ele foi levar numa batalha contra os filisteus. O povo de Israel estava ali com Saul diante de uma frente de batalhas e ele teve que lutar contra Golias. Golias era um herói dos filisteus que era comum naquela época, né? Olha, em vez de nós confrontarmos um exército com outro, vamos botar dois guerreiros lutando ou mais, e o que definia ali a gente aceita como a vitória ou a derrota. Só que o povo de Israel ficou aterrorizado com Golias. O povo tremeu, Saul tremeu, os heróis de Israel tremeram. E Davi foi levar comida para os seus irmãos naquela época, enviado por seu pai Jessé, e quando chegou lá viu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo. E Davi pega e confronta, né, o gigante e com uma pedra na funda, acerta no gigante. Por quê? O detalhe talvez seja, né, exatamente nesse mistério. No versículo 45, o escritor do capítulo 17, ele diz assim, olha... Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lanças, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi confiava no Senhor. A ação dele não era uma ação simplesmente por ele ter derrubado um urso anteriormente e um leão protegendo as suas ovelhas. Ele tinha uma autoconfiança unicamente. Logicamente, isso lhe deu destreza enquanto ele esperava e cuidava das ovelhas, rodando sua funda e tal. Mas a confiança dele estava no Senhor. Ele foi contra Golias porque ele lutava em nome do Senhor. A Bíblia registra também um tempo que ele passa tangendo, tocando instrumentos para acalmar o espírito maligno que vinha sobre Saul, atormentado, porque tinha medo de perder o poder, ou atormentado porque não sabia para onde ir. Enfim, Saul era um homem atormentado. E Davi entrou no palácio para tanger a harpa, para tocar música e acalmar o coração de Saul. Entretanto, ele
nesse processo, ele já estava sendo ou introduzido num processo de aprendizado, na escola de Deus, para que ele pudesse revelar exatamente o coração dele. Na vida, no relacionamento com Saul, Davi revela quem de fato ele era. De fato, a preciosidade que nós conhecemos de Davi se revela na escola que ele entrou quando foi para o palácio para conviver com Saul. Então, tudo começa com uma inveja de Saul muito amarga. Ele, no capítulo 18, ele diz, as mulheres cantavam e se alegravam, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E isso encheu Saul de inveja, né? E acentuou a percepção de que Davi reinaria, né? Davi ocuparia o trono. E de alguma forma ele começa a gerar uma inimizade muito grande com Davi. Aí Saul, como ele tinha prometido a casar a filha com quem matasse Golias, mas ele não fez, Davi Saul sabia que Mical, que era a filha dele mais nova, queria casar com Davi. Aí ele fez uma proposta, um desafio. Davi sabia que não podia pagar, né, o dote necessário para um rei, para casar com a filha de um rei. Davi tem uma postura muito interessante. Ele fala sobre, no versículo 23 do capítulo 18, ele diz assim, olha, os servos de Saul falaram estas palavras para Davi, o qual respondeu, parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e de humilde condição? Ele estava reconhecendo a vida dele, a condição dele, em detrimento ao casamento com uma filha de Saul. Mas Saul tinha uma estratégia de tentar acabar com ele, falou para ele, se você trouxer 100 prepúcios, né, 100 fimoses dos filisteus, você pode casar com a minha filha. Ele assumiu essa responsabilidade, e trouxe esses prepúcios dos filisteus e apresentou ao pai, e o pai teve que dar a filha em casamento, né? A Mical se casa com Davi, então, dessa forma. Bom, Davi nesse convívio ali no palácio, forma uma amizade muito genuína e muito bonita com Jonathan. Eles estreitam a amizade, eles falam com um voto de um ao outro, de um pacto de uma amizade profunda, de uma aliança de alma, de viverem assim. E isso vai ter reflexo na atitude de Davi no futuro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Bom, diante desse cenário, Saul começa a atacar, a perseguir ferozmente Davi. Davi foge. Davi foge do palácio, Davi foge da presença de Saul, Davi foge da sua família, foge da sua terra, foge de Saul. É engraçado porque Davi sabia que seria rei, e o fato dele saber disso poderia trazer uma postura dele de oposição a Saul, né? Ele sabia que Deus tinha escolhido, tinha ungido. Ele poderia ter tomado uma posição, mas ele não fez isso. Engraçado, né? Isso está revelando para a gente o coração de Davi. Davi foge de Saul, deixa tudo para trás. Primeiro lugar que ele vai encontrar-se com o sacerdote Aimeleque, que era o sacerdote naquela época. Ele ali encontra com ele e pega, curiosamente, pão e arma. Já inspirando talvez para a gente, o que nós precisamos é de alimento e a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Enfim, ele vai, foge,
e, e sim, deixa para lá. Saul começa uma perseguição, como se persegue, como ele mesmo diz, como se persegue um cão, né? Davi corria, fugia de um lado para o outro, né? Nessa busca, Saul acha que Aimeleque, né, o sacerdote, tinha apoiado Davi e mata todo mundo que está ali naquele local, porque achando que eles tinham acobertado Davi. Enfim, a vida de Davi não foi fácil, porque a partir dali Davi começa a viver no deserto. Ele foge dali e vai para onde não é um lugar de conforto, mas talvez seja um lugar de solidão, né, de reflexão naturalmente Davi questionava por que isso está acontecendo comigo, né? O teto desabando sobre a minha cabeça. Davi entra na caverna de Adulão, vai habitar na caverna de Adulão, e lá encontra 400 homens, 400 fora da lei. Ele diz assim, olha, lá no capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. É engraçado, né? Davi fugindo para não ser uma oposição ao rei, e se junta a ele essa turma de fora da lei, né? Essa turma enfim, de toda espécie de pessoas que não estão conformados ou não estão aceitando mais o reinado de um louco, né, de Saul. Essa perseguição faz com que Saul vá atrás dele com um exército e tudo mais. Um episódio muito curioso que também revela o coração de Davi é o momento em que Davi tem a oportunidade de matar Saul e não o faz. Saul entra numa caverna para aliviar o ventre, né? Usando a linguagem da Bíblia, né? Mais polida. Ele vai ali porque está com dor de barriga, e quando ele faz isso, Davi está lá dentro. E ele pega Davi pega o manto, né, a roupa de Saul, tira um pedaço. Quando Saul vai embora, ele mostra e diz, olha, Deus tinha me dado a tua vida em minhas mãos, mas eu não ouso levantar a mão contra o ungido do Senhor. Aí ele deixa ele ir embora. Tem um livro que conta essa história de uma maneira muito interessante. Olha só, esse Perfil de Três Reis é um livro muito interessante, muito bom. Eu aconselho veementemente vocês a lerem. O pastor Álvaro passava esse livro, era parte da matéria dele no Seminário Betel. Então ele conta muito bem essa história, logicamente dando uma interpretação na conversa de Davi com Joabe depois de um momento desse. Joabe não se conforma com Davi ter tido a oportunidade de, matando Saul, se livrar de toda perseguição. Ele não, só ele não, todos aqueles 400 que estavam com ele poderiam estar livres naquele momento, mas Davi não ousa. Aí Joabe fala para ele assim, olha, isso aqui é uma interpretação do autor, mas ele diz assim, olha, muitas vezes, Joabe falando, muitas vezes ele quase o matou com a lança no castelo. Eu o vi com meus próprios olhos. Finalmente, você fugiu. Mas agora, há muito tempo, você não tem sido mais do que um coelho que ele caça. Além disso, todo mundo acredita nas mentiras que ele espalha a seu respeito. O próprio rei o caça
por toda parte, nas cavernas, nas grutas, nos poços, na ânsia de achá-lo e matá-lo, como se mata um cão. Esta noite, porém, você o teve ao alcance da sua lança e não fez nada. Olhe para nós, somos todos animais de novo. Há menos de uma hora você podia ter nos libertado a todos. Sim, Senhor, o Senhor poderia estar neste mesmo instante livres. E também Israel. E também Israel poderia estar agora livre. Por que Davi? Por que não pôs um fim, né, matando Saul? Aí depois de um silêncio, um longo silêncio, aí Davi responde. Por quê? Ouvi o que você perguntou, mas não o jeito que perguntou. Porque muito tempo atrás, ele não era louco. Era ainda jovem. Um grande jovem. Grande aos olhos de Deus e diante dos homens. E Deus foi quem o fez rei. Deus e não os homens. Davi tinha percepção de que, né, Saul era rei. E era porque Deus o constituiu. Davi tinha percepção de quem era. E ele de quem era Deus na vida deles, na vida do povo de Israel. Então ele poupa a vida de Saul ali. Depois tem um episódio de Davi com Abigail, que foi... ela era mulher de Nabal e tal. Eu não vou contar essa história, mas é muito interessante, porque Nabal tem um comportamento de louco diante do pedido de Davi, e Abigail tem uma postura sábia, e Davi teve misericórdia daquele homem, e quando ele morreu, ele levou Abigail para ser sua esposa. Depois Davi poupou a vida de Saul novamente, em Sif. Ele entra no acampamento do rei, passa pelas sentinelas, pega, né, um pedaço da roupa do rei e anuncia depois, dizendo que, olha, Deus mais uma vez me deu a tua vida em tuas mãos, mas por que você me persegue? E parece que Saul, na história, Saul se sente comovido, mas ele, na verdade, ele tem essa questão de que a loucura não tem lógica, né? Lógica, obviamente, né? Então ele poupa a vida de Saul. Então Davi depois mora entre os filisteus, e é engraçado porque ele mora com o rei Aquis, né, rei de Gate, e ali mesmo entre os filisteus, eles reconhecem o coração de Davi, a fidelidade de Davi. Ele vai morar, na verdade, contra os inimigos de Israel, mas ele ali habita, e o rei tanto percebe que põe ele como um defensor dele, né? um assessor dele, né? Muito interessante. Ele vai morar ali com os 400 homens, né? É muito curioso isso, né? Aquis fez Davi seu guarda pessoal e tal. Muito bem. Depois Davi tem um episódio com os amalequitas, quando Davi acompanha os filisteus numa guerra, e ele volta para sua terra, para onde ele tinha deixado as mulheres e filhos, não só ele, como aquela turma toda que estava com ele. Ele volta para lá. Os amalequitas tinham ido naquela terra, levado as mulheres e as crianças, e eles ficam muito indignados. Os amigos de Davi mesmo culpam Davi por isso, e eles vão atrás, e a cidade onde Davi tinha deixado era a cidade de Ziklag, e Davi vai atrás, recaptura, né? Ou traz de volta os filhos, as mulheres de todos, né? E os despojos. E é muito curioso ainda, e aí eu quero destacar mais um senso de justiça de Davi, no capítulo 30, no versículo 23, né? Quando eles trazem os despojos, 200 homens não conseguiram acompanhar Davi, da equipe de Davi, não conseguiram acompanhar.
Então foram o restante, os 200 ficaram aquém do rio e não, por estar cansado, por eles terem vindo de outra batalha. E quando eles voltaram com os despojos, alguns achavam que não deveria distribuir entre todos os despojos. E Davi, com um senso de justiça extraordinário, ele diz assim, olha, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Eu estou mostrando aqui nessas histórias assim alguns pontos que revelam o coração de Davi, né? Bom, nessa história toda, Saul, né, Israel entra em guerra com os filisteus, ainda liderado por Saul, e Saul vem a morrer Saul, vem a morrer Jonatas, eles morrem de uma maneira ainda na batalha, e Saul chora, Davi chora a morte de Saul, lamenta isso, mas com a morte de Saul, Davi volta para Hebrom, e em Hebrom, o povo de Hebrom, em Hebrom, a tribo de Judá aclama Davi como rei. No capítulo 2 Samuel, capítulo 2, é curioso aqui porque não foi Davi que se impôs rei, não entrou e disse assim, agora eu sou rei, não. Ele diz, então vieram os homens de Judá e eles ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Informaram Davi que os homens de Jabe de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então é muito interessante porque, aliás, o capítulo 2 de 2 Samuel começa assim, ó. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma cidade de Judá? Ele pergunta ao Senhor, e aliás, há vários registros nas atitudes de Davi, ele consultando ao Senhor, né? E aí respondeu o Senhor, para onde subirei? Ele disse, olha, você vai para Hebrom, e lá Hebrom, os homens de Hebrom, de Judá, consagraram Saul rei, né? Depois de algum tempo ali, de 7 anos ali reinando sobre Judá, os homens de Israel vão até até Davi e aclamam ele como rei, né? Aí agora os homens de Israel vêm e aclamam ele como rei sobre Israel. O versículo do capítulo 5, ele diz assim, olha, então todas as tribos de Israel vieram Davi a Hebrom e falaram dizendo, somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo, o povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Né? Então ele está dizendo, eles reconhecem isso e assim, coroam Davi como rei sobre todo Israel. É engraçado porque logo num tempo Davi reconhece que o Senhor confirmara o seu reino, mas confirmara por um motivo interessante. No capítulo 5, no versículo 12, ele diz assim, olha, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Olha que curioso, né? Então, eu estou trazendo assim esses detalhes da vida de Davi. Davi percebeu que ele era rei, que Deus o aprovava como rei e o fortificava ao seu reino, porque Deus amava o povo. Ele tinha consciência de que ele estava ali porque Deus estava olhando para o seu povo, né? Então tudo bem, Davi
prospera no seu reinado e tal. Conquista, ocupa os espaços, faz alianças e tal. Mas Davi percebe que ele vai conquistar Jerusalém, né? aquele pedaço que hoje é Jerusalém. Ele constrói seu palácio e depois ele percebe que a presença de Deus, a arca que contém, o que manifesta a presença de Deus, ficava distante dele. E ele, de uma maneira assim muito sábia e inspirada pelo Espírito Santo, eu vou dizer assim, ele pensa em trazer a arca de volta, ou a arca para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 6, de 1 a 23, ele fala sobre isso. Davi junta todo Israel, são 30.000 homens, e ele dispôs todo o povo e partiu de Judá para levar a arca de Deus para Jerusalém. Ele faz isso, só que acontece na primeira tentativa dele uma coisa. Davi leva a arca, igual os filisteus levaram a arca na época de Eli, do sacerdote Eli. Ele coloca num carro de bois, mas não é assim que deve ser carregada a arca. A presença de Deus a arca de Deus precisa ser carregada da maneira que Deus quer. Isso revela, e Davi percebeu isso, porque quando ele fez dessa forma, os bois tropeçaram, a arca tendeu a cair, e Uzá, que era um dos que estavam com ele, tentou pôs a mão e Deus fulminou Uzá. Davi se entristece com isso, diz assim, é melhor que essa arca fique aqui. Ela ficou na casa de Obed-Edom, e depois a gente vai levar essa arca para lá, mas de uma maneira correta. Davi vê a prosperidade de Obed-Edom, e depois de 3 meses Davi teve a clareza, né? Em Crônicas é bem mais detalhado sobre isso do que em Samuel. Ele coloca os sacerdotes com os varais nas argolas e leva a arca para Jerusalém. Ele faz isso com alegria, dançando e celebrando, e Mical, sua mulher, o repreende, porque ele dança na frente do povo e se expõe na frente do povo, mas ele diz que, olha, eu prefiro... eu vou ler o texto, o versículo 21, ele diz assim, olha, Davi, porém, disse a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a toda a casa, e a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ele está dizendo assim, olha, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Ele está dizendo que ele está reconhecendo a sua posição e celebrando diante de todo o povo, se alegrando pelo Senhor, pelo que o Senhor fez a sua vida. Bom, Deus faz uma aliança com Davi. São textos extraordinários, né? Porque ele diz assim, olha, no versículo 8, eu tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre meu povo, sobre Israel. Davi, Deus fala isso para ele quando responde a um desejo de Davi de construir uma casa para o Senhor. Ele olha para si e diz, olha, eu tenho aqui a minha casa, meu palácio, e eu trouxe a arca do Senhor aqui, ela está numa tenda, vou construir uma casa. Fala para o profeta, e o profeta até olha e diz assim, não, Natan diz assim, olha, pode construir, faz conforme está teu coração. Mas aí o Senhor fala para Natan, fala para Davi, olha, e aí Deus faz uma aliança extraordinária com Davi, diz, olha, eu vou abençoar sua descendência, não vai faltar rei na sua descendência, seu reino será permanente. E ele fala algumas coisas que deixam Davi maravilhados, embora não permita que Davi construa a casa, né? A casa do Senhor, o templo do Senhor. Quem na verdade vai construir é o filho de Davi,
Salomão, mas ele fala sobre o futuro de Davi. Isso deixa Davi fascinado, né? Bom, o reino de Davi se estende, as fronteiras de Israel se vai mais longe. Davi cumpre a promessa que havia feito a Jonatas quando ele encontra um descendente de Jonatas chamado Mefibosete. O capítulo 9 fala sobre isso, de 2 Samuel. Ainda há um filho, ele diz, olha, ainda há algum filho da casa de Saul, ou alguém da casa de Saul, para que use de bondade. Olha o coração de Davi, né? Na verdade, o que é comum é que os reis que assumem ou assumiam o poder, eles tentam anular ou matar toda a família do rei que o antecedeu, para que ela não venha a ocupar novamente o trono. É mais ou menos isso que os presidentes aqui, os políticos fazem. Se preocupam muito mais em atacar, em se desfazer, né, do outro, aniquilar o outro, do que construir efetivamente um governo efetivo, né? Mas não foi assim, Davi. Olha o coração dele. Olha por que ele está figurando lá entre aqueles heróis. Ele olha e cumpre a promessa que tinha feito a Jonatas quando ele tem um aleijado chamado Mefibosete, e que ele vai buscar e diz, olha, Davi diz, vem e você vai, na tua vida você vai, até enquanto eu viver, você vai comer à mesa junto comigo. Então, Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. E isso é realmente extraordinário o que Davi faz. Ele pega um aleijado, traz para sua casa para comer com ele, porque por causa de uma promessa, de uma aliança que ele tinha com Jonatas, filho de Saul. Só que a vida de Davi não era as mil maravilhas, né? Tudo começa quando Davi começa a não ir à guerra como os reis da época iam. Capítulo 11 diz assim, olha, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E quando ele não vai à guerra, acontece uma tragédia na vida dele, que começa com um adultério. Ele deseja Betseba e comete um adultério. Betseba era filho de um guerreiro dele, né, que estava na frente de batalha, e Betseba engravida, ele chama Urias, né, de volta para casa, para que ele tivesse relações com a mulher e acobertasse o pecado dele. Urias não fez isso, e ele acaba enviando Urias para a frente de batalha para ser morto, né, mancomunado com Joabe, que estava lá, e aí começa um problema na vida de Davi. Davi pensa que ele, já que Urias morreu, ele levou a mulher para ser esposa dele, Betseba para ser esposa dele. Só que Deus, que é justo, confronta Davi. Davi pensou que ia passar ileso, que tudo ia terminar bem, mas o Senhor fala através de Natã, conta uma história para ele, e ele é repreendido por Natã, e a postura de Davi é que impressiona. Jonathan conta uma história para ele, e ele se vê, ou pelo menos Jonathan abre a mente dele para ele se ver, se enxergar, dizendo que o pecado era dele. Aí Davi fala assim para Natã: pequei contra o Senhor.
E Natan fala para Davi assim, olha, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Você não morrerá. Assim, o coração de Davi é extraordinário. Só que as consequências do pecado vêm. Davi, o filho que ele gerou em Betseba, vem a ficar doente. Davi jejua e olha, e ainda revela mais o coração de Davi. Davi jejua e ora e fica esse tempo retirado, recolhido, pedindo ao Senhor para que ele fosse curado, mas repentinamente o seu filho falece. Então ele levanta, lava o rosto, se ajusta, vai na casa do Senhor, adora o Senhor, reconhece que Deus é Deus, enquanto Ele nos abençoa ou enquanto Ele nos repreende. Deus é Deus. Ele vive e adora ao Senhor. Bom, mas aí começa um drama na vida de Davi, na família de Davi. As relações dos seus filhos são complicadas, né? Ele tinha um filho chamado Amon. Amon tinha um incesto com a irmã e Absalão mata Amon. É uma tragédia, é uma confusão na família. Davi foi um excelente rei, mas um péssimo pai de família. Davi não corrige Absalão e, enfim, o tempo passa. Absalão toma uma postura comum para aqueles que acham que podem assumir o reino, né? Absalão conquista as pessoas com esse jeito político de fazer as coisas, de arregimentar pessoas, de apontar o defeito do reino, do rei, e dizer, olha, se eu fosse eu faria assim, se não, enfim. Dessa forma ele consegue construir uns seguidores, e ele se levanta contra Davi e toma o reino. Na verdade, ele tenta tomar o reino, ele ocupa. E Davi não se opõe. De uma maneira muito curiosa, Davi se levanta, junta todos e diz assim, olha, eu não vou, esse reino não é meu, esse reino é o Senhor que me deu. Naturalmente, Absalão, naturalmente, Absalão vai tomar o reino e se opõe. Se Davi quisesse guerrear, ele confrontaria Absalão e certamente poderia ganhar ou dividir o reino. E Davi não faz isso. Davi junta os seus homens e diz, eu vou embora. Embora para Joabe isso seja um absurdo, né? Ele acha que deveria confrontar, enfrentar, mas Davi se viu na posição de Saul. Saul tentou preservar o reino, as suas forças. Davi não seria um Saul agora. Ele olhou e disse, olha, eu não vou resistir. Quem sabe o reino já passou de mim. Não é meu, quem sabe Deus está levantando esse menino mesmo para reinar sobre Israel e o que será muito melhor para Israel. Então, Davi não fez nada contra Saul, também não vai fazer nada contra Absalão. Ele deixa o reino e volta curiosamente para o deserto. No versículo 23 do capítulo 15, Davi volta para o deserto. No versículo 23 do capítulo 15. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Olha Davi indo para o deserto de novo, né? Parece que é uma atração na vida de Davi, né? Ele, depois de velho, tem que voltar para o deserto. Bom, mas as coisas não ficaram assim. Absalão acaba morrendo, né, entrando em confronto com os homens do exército e acaba falecendo, e Davi chora por ele,
chora por ele, porque ele amava esse filho. É muito curioso como Davi tem um coração assim tão extraordinário, né? E mesmo um filho como Absalão era amado por Davi. Bom, passado isso, Davi, Samuel, no livro de Samuel, no capítulo 22, consta um salmo de Davi. Assim, falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então ele disse: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. O meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da... Aí ele começa a falar sobre o Senhor aqui, e ele fala sobre o Senhor de uma maneira extraordinária. É um salmo muito legal. Deixa eu aqui que eu tirei do local. Bom. Davi ainda comete um erro. Ele comete o erro de fazer um censo num povo de Judá, e ele tenta contar aquele povo para medir o seu exército. Mas o Senhor não se agrada disso. E vem assim repreendendo o povo, e vem castigando o povo, e o profeta propõe, né? Deus propõe através do profeta Davi escolhe cair na mão do Deus vivo, porque Davi conhecia a misericórdia e a graça do Senhor. E ele disse assim, olha: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu. Ele está dizendo, ele, como conhecia o Senhor, sabia que o Senhor era cheio de graça e misericórdia, e ainda aí revelando o coração e a postura de Davi. Assim, terminando esse reinado, né, usando aqui, Davi dá instruções para Salomão, seu filho. Ele dá uma instrução muito objetiva. Ele diz assim, olha: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Para você eu digo: coragem, sê homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres e por onde quer que fores. Esse é o conselho que Davi dá para Salomão, seu filho, antes de morrer, né? Davi, depois disso, a Bíblia registra a morte de Davi. Davi viveu anos e anos, e ele reinou 40 anos sobre Israel, 7 em Hebron, né, sobre Judá, e depois o restante sobre Israel. Mas eu queria ler para vocês aqui um texto de 1 Crônicas, capítulo 29, que fala da oração de Davi. Esse já no final dos seus dias, ele diz assim, olha: pelo que louvou o Senhor, isso ele juntando as ofertas dele para a construção do templo, né? Que ele deixa a herança dele para que o templo seja construído, para que Salomão tenha como construir. Ele diz assim: pelo que o Senhor, Davi louvou o Senhor perante a congregação toda, e disse: bendito és, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste sobre tudo como chefe. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E ele depois vem reconhecendo: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente
estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Né? Ele sabe dessa relação de que Deus governa e reina sobre tudo e sobre todos. Né? Aqui eu contei a história de Davi, destacando alguns pontos que revelam o coração dele, e porque ele figura como um herói da fé. Que ele nos inspire, que essa palavra nos faça olhar e de alguma forma venha a manifestação do reino de Deus que Jesus pregou para nós, né? Que seja assim no coração de vocês. Eu quero terminar contando uma historinha, uma historinha que também que continua nesse livro aqui, né? Davi foi um homem que marcou Israel. Hoje ainda se fala, o símbolo em Israel é a estrela de Davi. Né? Davi foi um rei, referência. Você vai ver o livro de Reis, os reis de Israel, a comparação era, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. E não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Então Davi era uma referência, essa história perpetua. Então, eu vou ler para vocês aqui uma 55. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Uma historinha que esse livro conta sobre uma possibilidade de conversas sobre o grande rei Davi. 2 gerações depois do reinado de Saul, um jovem incorporou-se entusiasmadamente nas fileiras do exército de Israel, sobre um novo rei. Esse rei eu acho que era Roboão, o neto de Davi. Logo, começou ele a ouvir as histórias a respeito dos grandes e valentes homens de Davi, pois no seu coração descobrir se algum daqueles valentes vivia ainda. E se assim fosse, encontrá-lo e conversar com ele, embora imaginasse que se ainda vivesse, deveria ter mais de 100 anos de idade. Enfim, acabou por descobrir que vivia ainda um desses homens. Descobrindo seu paradeiro, apressou-se a ir à sua habitação. Ansiosamente, até mesmo com hesitação, bateu à porta. Vagarosamente, a porta se abriu. Ali estava um gigantesco homem de cabelos grisalhos. Não, totalmente brancos, e rosto todo cheio de rugas. Aí ele fala, é o Senhor, um dos antigos valentes de Davi, um daqueles de quem tanto a gente ouve falar? O ancião examinou o rosto do jovem, os seus traços, a sua roupa, demoradamente. Então, numa velha, mas firme voz, o velho disse, sem desviar os olhos do rosto do moço, se você quer saber se outrora fui ladrão e habitei nas cavernas, alguém que seguia um fugitivo histérico e chorão, então sim, eu fui um dos valentes de Davi. Aprumou os ombros ao dizer as últimas palavras, entretanto sua face terminou num disfarçado sorriso. Ora, o Senhor faz o grande rei parecer um fraco. Não foi ele o maior de todos os monarcas? Ele não foi nenhum fracote, respondeu o velho. Então, compreendendo a motivação do jovem ansioso à sua porta, o velho respondeu prudente e calmamente. Nem foi ele grande líder. Então o que, bom homem? Pois vim para aprender os caminhos do grande rei e dos seus homens valentes. Qual foi realmente a grandeza de Davi? Vejo que você tem a ambição peculiar da juventude, disse o velho guerreiro. Tenho a clara impressão de que você sonha em vir a ser um líder de homens algum dia. Fez uma pausa e então continuou ponderadamente. Sim, eu falarei da grandeza do meu rei, mas as minhas palavras poderão deixá-lo surpreso. Os olhos do ancião encheram-se de lágrimas ao pensar primeiro em Davi e a seguir num insensato rei que acabara de ser coroado. Falar-lhe-ei a respeito do meu rei e da sua grandeza. O meu rei jamais me ameaçou como faz o seu. O seu novo rei começou a reinar mediante leis, decretos, regulamentos e medo.
A mais viva recordação de que conservo do meu rei, quando vivíamos em cavernas, é a sua vida de submissão. Sim, Davi mostrou-me submissão, não autoritarismo. Ensinou-me não a aplicação imediata de regras e leis, mas a arte da paciência. Foi isso que que transformou a vida. O legalismo não passa de um meio de o líder evitar o sofrimento. As leis foram inventadas por velhos de modo que pudessem ir cedo para a cama. Os homens que alardeiam autoridade demonstram não a possuir. Os reis que fazem discurso sobre submissão apenas revelam um duplo temor em seus corações. Não têm certeza de ser realmente verdadeiros líderes, enviados por Deus, e vivem em pavor mortal de uma revolução. O meu rei não falava de submissão a ele. Não temia rebeliões. Por quê? Porque não se importava se fosse destronado. Davi ensinou-me a perder, não a vencer, a dar, não a tomar. Revelou-me que o comandado ou o incomodado é o líder e não o seguidor. Em vez de expor-nos ao sofrimento, ele nos protegia. Ele me ensinou que a autoridade cede à revolta, especialmente quando a revolta não é mais perigosa do que a imaturidade ou talvez a burrice. O Sião estava obviamente se lembrando de alguns episódios muito tensos e talvez cômicos nas cavernas. Não, disse ele, agora num tom que atingia a eloquência. A autoridade que procede de Deus não teme desafios, não se defende, não se importa se tiver de perder o trono. Era assim a grandeza do verdadeiro rei. Eu quero concluir essa aula com esse texto e orar para que Deus nos abençoe nesse tempo, tá bom? Bom proveito, boa reflexão, Deus abençoe todos vocês.